Ontem, estive nessa tribuna falando um pouco a respeito das medidas adotadas pela Prefeitura Municipal no que se refere à contenção de gastos dentro da máquina pública, visando atender a condição receita, despesa do nosso município, no que se refere à capacidade de pagamento, as condições que tem o próprio município de fechar o seu ano contábil aí na sua condição de pagamento até o final do ano. A gente viu várias medidas adotadas pelo prefeito e a gente sabe que, em razão disso, muita coisa tem que ser adequada, porque tomam-se primeiramente as medidas e depois tem que se avaliar que impactos foram colocados para a comunidade. Mas tenho a certeza do seguinte: as medidas precisam ser tomadas, o prefeito justificou, tudo bem, mas não podemos fazer com que o serviço da prefeitura pare, que o atendimento à comunidade pare. Isso não pode acontecer. Tem que se buscar os cortes dos supérfluos, né? O que a gente vê, muitas vezes, são ações que ocorreram anteriormente na prefeitura, que a gente entende que aí sim cabe o corte. Falávamos aqui ontem a respeito de viagens, falávamos aqui ontem a respeito de shows, a respeito de outras ações do município de promoção no dia a dia, promoções de eventos, que muitas vezes podem se buscar o corte sem que se atinja diretamente a comunidade. Ora, hoje o que está acontecendo? Nós já temos hoje serviços do município parados. No que se refere hoje à parte de controle de obras e fiscalização, o município parou. Hoje não se faz um habites, vereador Rogério Freitas. Hoje não se tem um alvará de funcionamento em condição de se obter. Por quê? Porque está parado. Hoje, os funcionários, os servidores que têm a obrigação de cumprir com esse papel aí, de ir lá, de fiscalizar se o edifício, se a casa está em condição de ser habitada, para se retirar o habites, não tem condição de chegar até lá. Da mesma forma, quando se tem que obter um alvará de funcionamento e checar o que está acontecendo, não tem como chegar até lá. Por quê? Porque o município tirou a condição de transporte desses servidores. Ora, será que está contente essa ação? Da mesma forma, os auditores do município também já estão com indicativo de que não tem condições de fazer o serviço. Esses todos se deslocam em veículos próprios, se deslocam em veículos colocados à disposição do município e que o município parou de pagar, não paga mais. Ou seja, se não paga, tem que colocar um veículo à disposição. Ora, mas o próprio município tem colocado que precisa reduzir o número de veículos. Resultado disso é que não faz nenhuma coisa nem outra e o serviço está parado. E o cidadão que precisa financiar um imóvel, que precisa receber o seu habites, não tem condições de usar do serviço, porque está parado. Então, o que eu quero colocar é que esses cortes têm que ser feitos de maneira seletiva. Tem que ser exatamente na gordura. Não pode ser no essencial da gestão pública. Não pode ser em ações no qual o cidadão seja prejudicado, né? Então, para-se tudo, deixe-se tudo para trás, o município vai parar por 3 meses, vamos cuidar de outras coisas, vamos levar os cortes nas viagens, nas diárias, vamos fazer os cortes nos eventos, vamos fazer os cortes nos shows, vamos cortar naquilo que não é essencial para a população. Agora, o serviço público, o serviço para o cidadão, esse aí não pode faltar. Não pode faltar o remédio lá no posto de saúde, não pode faltar a merenda lá na escola. Isso são atividades essenciais. Então, tenham certeza de que esses ajustes são necessários, porque a população está sendo prejudicada. E o servidor está lá para trabalhar e para fazer seu papel, mas tem que ter condição. Muito obrigado. Ontem fui convidado para o aniversário de uma pessoa amiga, e eu moro nos Aurenis desde o início da cidade, todos vocês sabem, é de conhecimento público, há 23 anos na mesma residência, mas eu tenho um trajeto normal de vir ao centro da cidade, que é até o 050. E ontem, não sei o que aconteceu, que me deu a cabeça de vir pela Teotônio Segurado. E eu fiquei extremamente feliz com a passagem pela Teotônio Segurado. Eu pude ver as bandeiras penduradas na Teotônio Segurado, eu fiquei extremamente feliz.
porque o povo poderia ter visto essa beleza de bandeira no dia 20 de maio, junto com os coelhinhos da Páscoa, comemorando o aniversário da nossa cidade. Mas é isso, quando a gente vê essas bandeiras, a gente recebe isso como presente, em função de quê? Do trabalho que aqui estamos fazendo a favor da cidade. Quem está passando na Teotônio está vendo que a cidade ficou bonita ali naquele ponto. Então, assim, é o reconhecimento do nosso trabalho, fazendo com que os recursos que foram gastos, mesmo no meu entendimento como supérfluo, mas que ele está de fato aparecendo. Por quê? Porque foi feita uma denúncia. Se eu tivesse ficado calado, talvez nossa cidade não estivesse bonita naqueles 2 pontos, no ginásio de esporte e na Teotônio, como nós estamos vendo hoje. Então, quero parabenizar o prefeito Carlos Amasta pela beleza que ele está traçando na nossa cidade. Um outro detalhe que me chamou a atenção, permite uma parte? logo que eu concluir a linha de raciocínio, eu concedo a Vossa Excelência. Uma parte, novo vereador, também para mim, por favor. Gostaria de uma parte também. Logo em seguida, quando eu concluir, eu faço questão de ceder a parte quanto necessário aos colegas. Mas eu quero aqui fazer um alerta. As pessoas, às vezes, têm um entendimento um pouco diferenciado daquele comportamento e da linha de raciocínio que nós traçamos a favor da nossa sociedade. Eu disse outro dia desses que os cortes que o prefeito Carlos Amasta está fazendo na gestão municipal eram infinitamente distantes daquilo que o município precisa cortar e que falta planejamento na gestão dele. Aí as pessoas tomam isso como afronta. Mas eu quero aqui demonstrar a vocês o porquê. Eu estou sabendo que a área que mais arrecada nesse município está parada, que é o setor de fiscalização do município de Palmas. O prefeito cortou deles o motorista e os veículos e quer obrigar os fiscais do município a fazer vistoria, fiscalizar toda a cidade no carro deles, de propriedade particular do fiscal. Então, falta planejamento até na hora de fazer os cortes com os gastos municipais. Ora, será que os recursos que gastaram com shows lá em Taquarussu não dava para bancar essa fiscalização? Esses 400 mil que foi tirado do processo das bandeiras, que está comprovado, não dava para resolver esse problema de combustível? Então, falta planejamento. Será que aquele 1 milhão de tenda comprado pela TTM para usar ninguém sabe aonde, não dava para resolver esse problema? Então é isso que a gente quer, que a gestão tenha comprometimento com a nossa cidade. Então nós não estamos aqui fazendo oposição aleatória, não. Nós estamos buscando uma forma de encontrar saída para os problemas que o município enfrenta. Mas, senhor presidente, ontem nós estivemos aqui nessa tribuna e colocamos aqui uma situação com relação ao secretário de Infraestrutura, o secretário Marcílio Ávila. Do ato de posse dele. E no Estatuto do Servidor, isso é bem claro, está aqui, é inquestionável que são requisitos básicos para a investidura do cargo público. Estar quites com suas obrigações militares e eleitorais. E isso aqui me chamou muita atenção, por quê? Porque ele tem um processo, está condenado, e a Justiça Eleitoral suspendeu a certidão de quitação eleitoral dele. Ao fazer essa suspensão, ele não poderia ser secretário do município. Mas o prefeito Carlos Amasta disse que vai peitar a justiça, mas não exonera ele. Uma decisão do prefeito. Mas aqui eu quero, dessa tribuna, chamar a atenção do senhor Clenan Renault, guardião das leis do Ministério Público Estadual do Tocantins, de que esse ato é uma afronta à legalidade e à sociedade. É preciso que o Ministério Público Estadual haja de imediato solicitando a exoneração do secretário. E, além disso, mais. Veja bem, se tomou posse,
indevidamente por não ter os documentos. É preciso agora a gente saber quem é que autorizou dar posse a esse cidadão sem documento, porque eu tenho certeza que o secretário de Recursos Humanos do município, de gestão, que o diretor deste departamento e o gerente jamais iria colocar a mão no fogo para dar posse a um cidadão sem a devida documentação. E aí eu quero dizer a vocês, se existe alguém responsável pelo ato de posse indevida do secretário, alguém colocou o pé na peia. E aí eu faço ideia de que seja o prefeito Carlos Amasta. Em função de quê? De hoje, ele dizer que vai peitar e não vai exonerar o secretário que está nomeado indevidamente. Aí o Ministério Público, que cabe a ele o poder, que é o guardião da lei, do cumprimento da legislação, fazer esse ato acontecer. Vossa Excelência me permite uma parte? Com a maior satisfação. Eu queria, na verdade, eu pedi uma parte naquele momento para tratar do assunto das bandeiras. E eu fico feliz de Vossa Excelência vir em público reconhecer que não houve a falha que Vossa Excelência tinha apontado, até porque nos processos eu mostrei para Vossa Excelência o que ocorreu. E realmente era para o aniversário de Palmas, para criar todo esse clima até os Jogos Indígenas. Não foi possível, em função de que o fornecedor não pôde entregar, mas foi notificado para corrigir as falhas, e, nesse momento, as bandeiras estão sendo colocadas, e o propósito é esse, é que a gente tenha a cidade embelezada, bonita, para os Jogos Indígenas. Quanto à questão se é supérfluo ou não, eu acho que é uma avaliação que Vossa Excelência tem, a opinião de Vossa Excelência. O Executivo entende que é importante e nós precisamos preparar a cidade, não só na questão das bandeiras, mas na questão do jardim, na questão de todo o paisagismo, porque nós vamos receber pessoas do mundo inteiro. Mas eu só queria parabenizar Vossa Excelência pela decência de poder vir a essa tribuna e reconhecer que está vendo colocar, porque disse a Vossa Excelência que iria acontecer isso naquele momento, e está sendo colocado. E depois ainda eu quero ir contar também. Eu quero contar para saber se tem as 1.200. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência que, primeiro, que o prefeito jamais vai falar uma coisa como essa. Talvez quem deu a informação para Vossa Excelência são pessoas que ficam querendo criar intriga. O prefeito é um homem sério que comanda essa cidade e que jamais ele vai falar isso. Vossa Excelência sabe muito bem que tanto o governador como o prefeito ou o presidente da República, ele assina um ato nomeando uma pessoa. Pressupõe que essa pessoa, no momento que vai ao RH, ele cumpre todos os requisitos. Requisitos que é exigido para qualquer profissional que trabalha no município, seja contrato, seja nomeação direta do prefeito, ou seja concursado. Então, eu creio e quero acreditar que esses requisitos foram preenchidos. Ontem eu não tive tempo de ir na secretaria, mas eu quero ir esta manhã, depois dessa sessão, para que eu possa olhar a ficha, o dossiê desse servidor, que é um secretário, para que a gente possa discutir esse assunto. Não estou discordando de Vossa Excelência e nem achando que Vossa Excelência não está trazendo uma informação verdadeira, mas nós precisamos checar isso no dossiê. E eu quero ir na secretaria pedir o dossiê do secretário para saber se essa documentação, que se é requisitos, tem que estar lá. Não tem como ter dado posse a um secretário sem constar esse documento. E não é o prefeito que sai pegando dossiê de ninguém. Ele nomeia. Agora ele vai lá e entrega os documentos para poder ser incluído na folha de pagamento. Inclusive, tem que ir uma declaração da secretaria dizendo que ele está apto para poder tomar posse. Então, eu faço coro com Vossa Excelência no sentido de que nós precisamos realmente certificar esse assunto, porque é um assunto muito sério. E eu vou estar acompanhando junto com Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Só quero discordar, solicitando o tempo do bloco, aí, senhor presidente. Ok. Veja bem, reconhecer que as bandeiras estão sendo colocadas não quer dizer que o processo foi legal. Hoje continua ainda no depósito só as bandeiras que nós contamos, as outras não chegaram. Agora, isso era para 20 de maio, quer dizer, pagaram antecipado. Hoje estão colocando, eu tenho que parabenizar, porque está bonito. Estou parabenizando a beleza que está ficando a avenida. Agora, o processo
O Tribunal de Contas e o Ministério Público vai dizer que está errado, não tenho dúvida disso, mas agradeço a parte de Vossa Excelência, que tem sido muito solidário conosco aqui nesse parlamento. Você deu a parte ao vereador Joaquim Maia, em seguida ao vereador Irã. Vereador Lúcio, só gostaria de parabenizá-lo. A sua fala já trouxe até mesmo nesse sentido de mostrar exatamente o efeito do trabalho realizado pelo novo vereador. As bandeiras começaram a ser instaladas, mas a gente sabe que também, em razão até da própria desprendimento do vereador de correr e atrás e tentar verificar o que aconteceu naquele processo, tenho o entendimento também da forma como o novo vereador colocou, que o processo, da maneira que foi conduzido, a gente entende que não foi legal, não aconteceu de maneira correta, e dizer até que a prefeitura tem que estar dando uma retocada, dando uma olhada. Começou a instalar, mas os ventos esses dias estão fortes e as bandeiras já estão começando a rasgar. Passei pela Teotônio essa semana, passei ontem, inclusive, já vi algumas bandeiras rasgadas. E se a instalação tem o objetivo de atender aos jogos indígenas, que estarão começando dentro do próximo mês, há que se ter um acompanhamento aí para não ficar feio. Muito obrigado, vereador. O vereador Irã. Vereador Lúcio, eu quero cumprimentá-lo pelo zelo no trato da coisa pública e pela justa preocupação que Vossa Excelência demonstra com os interesses da cidade. E com relação a essas bandeiras, eu não vou discutir o seu juízo a respeito de se são úteis ou não. O que eu queria ponderar com Vossa Excelência é que, se aquele gasto ou aquele outro gasto não atende os interesses da população, a Câmara Municipal tem responsabilidade. Porque aquela despesa está previamente autorizada no orçamento público e ele passa pela casa. Eu não tive a oportunidade de votar o ano passado o orçamento, terei esse ano. Então, eu desde já me comprometo a unir esforços com Vossa Excelência para que aqueles gastos que a gente considera supérfluos não venham ocorrer porque a gente os aprovou no orçamento. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência Joaquim Maia. E dizer para vocês o seguinte, que o mastro que foi comprado, ele é um mastro de 3 metros de largura por 5 de comprimento, num modelo retangular, justamente para evitar que as bandeiras se rasguem com os ventos. E eles fizeram lá um ferro e penduraram. Quer dizer, mas isso é outra história. Eu gostaria de voltar a um assunto, logo em seguida eu concedo uma parte a Vossa Excelência, vereador Júnior Gel. Mas aí eu quero continuar na questão do Marcílio. Veja bem, se ele foi secretário nomeado indevidamente, aí é preciso, e eu gostaria de solicitar à mesa diretora da Câmara Municipal de Palmas que fizesse a solicitação do dossiê de posse dele. Que a Câmara Municipal solicitasse quanto que foi gasto com dinheiro público na função do secretário com passagem, com hospedagem, com veículo que foi locado, com abastecimento, com assessoria pessoal, tá? Com telefone institucional, para a gente saber quanto que custou isso para o erário público, porque ele está nomeado indevidamente. E eu quero solicitar da presidência da casa, da mesa diretora, que solicite do Poder Público Municipal as devidas informações. E eu não quero aqui crucificar o secretário, não. Mas eu quero responsabilizar quem deu posse a ele. Porque se houve equívoco dele com relação à documentação, é uma coisa. Agora, eu tenho certeza que um gerente, um diretor e o secretário de Recursos Humanos, seja ele quem for, jamais daria posse se não tivesse com os documentos irregulares. Até porque, se ele fizesse, ele iria responder por isso, como vão ter que responder. O Ministério Público, quando entrar nisso, ele quer saber por que deram posse, faltando esse documento. E aí eu acho que eu vou chegar no prefeito Carlos Amasta. Eu não tenho dúvida disso. Senhor presidente, era só para o momento. Muito obrigado. Presidente, eu vim aqui para tratar principalmente das outorgas onerosas. Mas, diante do caloroso discurso do meu nobre colega Milton Neres, eu vou abrir um espaço para, de início, falar a respeito das atitudes da secretária e do que essa casa, através de suas comissões, e tenho certeza que do plenário, se propõe a fazer. Está aqui na minha mão, vereador Milton Neres,
o convite à secretária, conforme foi decidido ontem na comissão à tarde, para que no dia 23 de setembro, às 14 horas, ela venha se reunir com a comissão e, nesse fórum, a gente passe a limpo todas essas dúvidas ou equívocos eventualmente cometidos pela secretária. Eu tenho certeza de que, por esses descaminhos de atitude, de relacionamento e de entendimento, sob a égide do prefeito, eles vão terminar. Tenho certeza que todo defeito que se possa atribuir ao prefeito, esse assunto ele quer ver resolvido, a Câmara quer ver resolvido, os comerciantes precisam e o time tem que jogar unido e essa secretária vai ter que se entender com a casa e eu tenho certeza que nós vamos chegar a esse fim e o senhor pode contar, como contou ontem, a todo momento, com o nosso apoio para que essa situação se resolva na cidade de uma vez por todas. Você me permite uma parte? Pois não. Já que Vossa Excelência se coloca como intermediador dessa discussão, no meu entendimento, ela tinha que ser convocada por esta casa, porque o que ela está cometendo lá é um ato arbitrário. Mas já que Vossa Excelência coloca, e como é um parlamentar que sempre quer apaziguar as coisas, ligue para ela e peça para ela não cortar a energia deles, não. Porque se ela cortar a energia deles, eu vou lá para a praça com eles, vamos fazer uma manifestação em cima disso, e a prefeitura vai ter que pagar, porque a energia é pública. Então, se Vossa Excelência se coloca, e eu agradeço, porque eu não tenho clima para conversar com ela, não. Eu estou vendo que não. Eu não tenho clima para conversar com ela, porque o papel dela foi de uma pessoa ordinária, e eu não admito isso. Então, ela Vereador, mande consertar. vereador, e eu vou respeitar Vossa Excelência, assim porque é um que parque que tem muito carinho me comprometo por com nossa Vossa pessoa. Excelência que assim que eu termine minha fala, que eu vou telefonar ou pessoalmente vou à secretaria, porque, de fato, esse corte de luz... Eu vou encerrar o assunto, vereador, dizendo o seguinte, esse corte de luz, se de fato ele existe, é um absurdo. É inaceitável. Uma parte, vereador. E a gente vai tratar com a secretária assim que sair daqui. Uma Pois parte, não. vereador. Eu penso assim, que se ela fez esse... chegar agora, fez esse ofício, teve autorização de mais pessoas mais graduadas. Porque um secretário, às vezes, não vai dar conta de tomar uma atitude sem antes consultar. Então, né? Vereador, você me desculpe, esse ato de cortar a luz aqui é um ato que está dentro das competências estritas do secretário. Um cara que, para fazer uma atitude que está no âmbito das suas competências, tem que ficar consultando o prefeito, não precisa ser secretário. Então, eu, por prudência, prefiro acreditar que é um equívoco da parte da secretária e que o prefeito é desconhecedor dessa situação. Mas é uma situação que a gente vai esclarecer tão logo se encerra essa sessão. Senhor presidente, eu estive ontem, à noite, em reunião com o secretário de Finanças do município e, em função daquela demanda que a casa tem com relação a documentação das outorgas onerosas, eu falei com ele, Cláudio, o cara está dizendo que não tem os documentos aqui porque estão na Secretaria de Finanças. E fiquei estarrecido quando ele me disse que ninguém, exceto os operadores da situação, nem o prefeito, nem este, nem o anterior, nem o próximo prefeito, do jeito que eles operam, terão o controle sobre as operações de outorga onerosa. A situação é grave, ao ponto de que o secretário me disse, Irã, nos ajude, nos solicite 5 anos, o que você pedir e tiver na Secretaria de Finanças, nós vamos fornecer, porque essa é uma situação que nós precisamos esclarecidas. Eu lhe confesso, presidente, eu fiquei estarrecido em saber que a administração das outorgas onerosas da cidade não são de pleno conhecimento de nenhum gestor, de nenhum agente político, não só esse que ocupa o cargo hoje, o prefeito Carlos Amastro, mas o prefeito Raul Filho também não detinha o controle, as informações das outorgas onerosas. Cada dia que passa, eu me convenço mais que a atitude investigativa da Câmara a respeito desse assunto tem que ir além de simples pedido de documentos. Na hora que eu me deparar no exame da documentação, senhor prefeito, e aí eu quero o apoio da casa, com um fato concreto e objetivo de irregularidade, eu quero sim que a gente instale uma CPI. Porque eu acho um absurdo, independentemente de qualquer que seja o prefeito, que uma atividade
que envolve finanças, patrimônio da prefeitura, ocorra sem que o gestor não tenha o conhecimento, não que o gestor não solicite. A verdade é que se eu chegar no prefeito hoje e disser, Carlos Amasta, como funciona essa atividade, ele não sabe me dizer, porque as informações são sonegadas para ele. Mas, se eu chegar no secretário de Finanças, no secretário de Habitação, e perguntar para eles como ocorrem as atividades e os procedimentos de outorga onerosa, eles não vão saber me informar. Então, senhor prefeito, eu desde já quero solicitar a Vossa Excelência que oficie ao secretário de Finanças e Fazenda do município o pedido, e isso com alguma urgência, a remessa de toda a documentação de outorga onerosa dos últimos 5 anos. E explico por que 5 anos. Eu tenho aqui um auditor de rendas, ele sabe, esses débitos têm prazo prescricional, prescrevem 5 anos. Então, se tiver algum mal-barato, e eu suspeito que tenha, porque senão essas informações eram fáceis de ser obtidas. Se teve algum descaminho, e eu suspeito que tenha, porque senão o prefeito saberia dessas informações, o secretário saberia dessas informações, a gente só pode correr atrás do dinheiro dos últimos 5 anos. Então, eu queria pedir ao secretário de Finanças do município que enviasse essa casa tudo que afeta a outorga onerosa dos últimos 5 anos. Entendeu, senhor prefeito? Vossa Excelência me concede uma parte? Concedo. Eu poucas vezes vi Vossa Excelência com tanta veemência, e eu sei que para deixar com que Vossa Excelência chegue a esse ponto, Vossa Excelência não falou 1/4 do que já sabe. Eu me coloco à inteira disposição de Vossa Excelência, eu concordo plenamente, faço questão de deixar registrado que as outorgas onerosas do município de Palmas são realmente uma caixa preta. Nós estivemos na Secretaria de Finanças, vereador Juscelino. Ele não tem as informações. Na Secretaria de Urbanismo, as informações ficam engavetadas e não são distribuídas. O próprio secretário não consegue nos conceder as informações, e Palmas passando por dificuldade financeira. Os preceitos da administração pública, vereador Irã Gomes, impessoalidade, moralidade, eles não estão sendo cumpridos. E essa Câmara haverá de achar os processos, que eles estão perdidos. Mas nós vamos encontrar os processos e nós daremos prosseguimentos à linha, e eu faço questão de dizer, já nesse ponto passa a ser investigativa. Porque omissão de documento, isso é absurdo. Isso é omissão de documento, é omissão de informação. Nós não podemos compactuar com isso, e não compactuaremos. Me coloco à inteira disposição de Vossa Excelência, faço coro com Vossa Excelência, que isso é caso de CPI, vereador Juscelino Rodrigues, e que a Câmara não compactua com isso. As centenas de imóveis no nosso município que se valeram da outorga onerosa, Vossa Excelência recebeu 10 processos. Das centenas que foram concedidos, 10 processos. E onde é que, para quem é que pagaram? Porque deveria ter sido para a Finanças. A Finanças poderia nos fornecer os processos. Senhor presidente, há regimentalmente tempo de bloco ou de liderança que me possa ser concedido? A prerrogativa de concessão do tempo é da presidência, eu não abro mão dela, e Vossa Excelência terá o tempo necessário para concluir sua fala. Muito obrigado pela parte. Então, não é denuncismo, eu sou da base do prefeito, eu sempre fui da base do prefeito, minha posição é clara, até aproveito esse momento, porque o pessoal antecipou a eleição, tem situação partidária, então eu quero dizer para os meus eleitores, para os meus amigos, e para os demais eleitores de Palmas, para as pessoas que acompanham o mundo político, que eu sou uma pessoa, eu já era uma pessoa pública antes de me tornar vereador. Minhas opiniões sempre foram conhecidas na cidade. Se não tiver nenhuma anomalia grave no governo do Carlos Amasta, se ele continuar operando dentro de boas práticas administrativas e atendendo os interesses da população, eu não tenho por que mudar de posicionamento. Eu sou declaradamente uma pessoa da base do prefeito e tenho críticas à administração, e quando as tenho, ou as explicito lá na administração, ou as coloco aqui na casa, como estou fazendo nesse momento. Então, estou aproveitando a oportunidade, porque
relativamente a mim, se pare de falar de política e a gente possa cuidar da nossa função de vereador e exercer o nosso mandato como o povo quer que a gente exerça. Senhor presidente, então, está explicado a gravidade do assunto. Não é implicância do vereador Igor Gomes. Não é mau humor do presidente da casa. A verdade é que é uma função, é uma atividade do poder público que envolve valores vultuosos, milhões e milhões de reais ao correr dos anos. É uma atividade que ela aconteceu no seio da nossa administração pública, a revelia do pleno conhecimento dos governantes. Eu tenho aqui vereadores que foram secretários do Raul Filho, e eles também não manjam coisíssima nenhuma desse assunto. E esse assunto é muito dinheiro. Olha, eu pego um contrato lá de outorga onerosa com a obrigação de fazer, aí o cara diz assim, olha, você vai aumentar, isso, aí isso rende mais 10, 20 milhões para o empreiteiro. Aí você vai pagar isso de imposto? Não, não pago imposto não, me faça uma praça. Aí lá no processo eu não sei o valor da praça, eu não sei na execução do processo se essa praça existe, eu não sei quem recebeu a praça. Quer dizer, o cara pode estar trocando 100 por 1.000. E no serviço público não pode haver esse tipo de dúvida. Eu só estou estudando com muito afinco a documentação que recebi, e aqui com certeza vou receber do secretário de Finanças, porque na hora que eu tiver um fato determinado, caracterizado como ilícito administrativo, eu vou propor a esta casa, assim, na forma do regimento da Constituição, a CPI. Eu queria, presidente, também aproveitar a oportunidade para agradecer de público a Vossa Excelência o dinamismo que, após a fase de sessões itinerantes, Vossa Excelência resolveu determinar a casa. Eu que me criei no Parlamento tocantinense, ontem eu fiquei cheio de orgulho e de satisfação de ver a Casa do Povo de Palmas na parte da tarde, com centenas de pessoas, os membros da comissão todos presentes e mais. Tinham 12 vereadores aqui, passando, conversando, falando, opinando, e eu fiquei, como funcionário do Legislativo, extremamente satisfeito, e eu quero aqui de público agradecer a Vossa Excelência esse apoio que o senhor deu à casa, para que a casa execute melhor suas funções. Muito obrigado. Quer falar uma parte do vereador Juscelino? Só parabenizar a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, igual tem mais conhecedor do direito, e que falar que na sua mão, que você conhece, e nós aqui que vamos estar trabalhando também, e se precisar da minha assinatura, eu gosto da coisa, é correta. Os eleitores meus sabem, e nós não muda não, depois que dá a palavra, nós vamos estar juntos. Obrigado. Senhor presidente, eu não sei a pauta ainda de votação, mas o Milton Neres, vereador Milton Neres, me deixou assim, assaz preocupado. Eu vou me retirar, se precisar votar, mandem me chamar, porque eu quero falar com essa secretária agora. Vou telefonar para ela agora, para cortar a luz, é inadmissível. Muito obrigado, senhores.